Olá, sou Rodrigo Torquato, sou professor universitário, sou pesquisador também na área da educação e do direito, sou presidente da Comissão de Educação e Direito aqui da OAB Maricá. Queria começar primeiramente agradecendo ao Dr. Eduardo Carlos por essa iniciativa, não somente pela iniciativa, mas fundamentalmente pela concepção de OAB que está embutida nessa iniciativa, né? É uma concepção na qual a OAB se faz presente na sua relação com a sociedade maricaense, fundamentalmente no que diz respeito ao munus público, que é o nosso princípio fundamental de existência institucional. Evidentemente que essa concepção ela está também entrelaçada com uma concepção maior, que é a concepção de uma OAB estadual, na figura do nosso presidente, Luciano Bandeira, que traz também a possibilidade para que a gente possa criar, trabalhar dentro dessa perspectiva de munus público. Bom, o que eu pretendo fazer aqui é, de alguma forma, muito difícil para mim, porque eu vou tentar condensar um quantitativo de conteúdo necessário para esse nosso primeiro diálogo num espaço de tempo muito curto, muito exíguo. Mas os desafios na advocacia são assim mesmo, a gente não deve se furtar. Ser advogado é ser, de alguma forma, uma pessoa que não tem medo dos desafios. O meu objetivo é fazer aqui algumas considerações acerca de como a educação aparece nas constituições brasileiras. Trabalharemos aqui de forma introdutória, esperamos que a gente possa, de alguma forma, em programas posteriores, desdobrar melhor essa temática tão vasta. Comecemos, então, para poder compreender uma das principais mazelas que atravessa historicamente o nosso país, que diz respeito ao analfabetismo brasileiro. O analfabetismo brasileiro, ele agora deve voltar com muita força às agendas de debate após a pandemia. A pandemia, com o isolamento social e com a precariedade do ensino remoto que estamos vivendo e a desigualdade social e tecnológica que historicamente nos atravessa, de fato, irá colocar isso na pauta assim que a gente puder voltar à normalidade ou à dita normalidade do retorno ao ensino presencial. Isso justifica, então, uma abordagem, ainda que de forma superficial ou ainda que de forma elementar, mas faz fundamental uma abordagem das constituições brasileiras para que possamos compreender as raízes históricas desses processos. Comecemos, então, pela Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império. É importante a gente compreender que atravessávamos um contexto onde a sociedade se reproduzia social, econômica e culturalmente sob as bases da escravidão. Então, a força de trabalho produtiva era a força de trabalho negra que era explorada por conta do terrível processo da escravidão brasileira. Temos, dentro desse contexto, uma situação intrigante já na primeira Constituição, no tema educação. A Constituição não traz um título específico sobre a educação. No entanto, ela nos demanda um breve dispositivo na qual ela afirma a ideia de educação gratuita para os cidadãos brasileiros. Quando a gente pensa numa Constituição que está sob a égide da escravidão e temos como um primeiro, vamos dizer, momento de aparição da educação dentro desta Carta Magna, prevendo, a educação gratuita para os cidadãos, no primeiro momento, a nossa primeira compreensão é de que ela está sendo democrática, ela está sendo justa mesmo dentro de um sistema injusto. No entanto, é importante que a gente perceba que o direito ele é fruto das relações sociais que se estabelecem no contexto em que as leis são geradas, e não o inverso. Não é a lei gerada para formar as relações sociais, mas é a correlação de forças e interesses que
se colocam na sociedade que faz emergir a norma, que faz emergir a lei. Então a gente se pergunta como, numa sociedade escravocrata, vai ter uma primeira previsão de educação que seja para todos os cidadãos. Logo percebemos, quando procuramos o conceito de cidadão defendido no ordenamento jurídico da época, que cidadão era considerado apenas os não escravos. Escravos não era cidadão. Mesmo assim, a gente pensa, ora, escravo não era cidadão, logo não estavam incluídos dentro da prerrogativa de direito à gratuidade em educação, né? Mas, e aqueles que por suas lutas já tenha conseguido a sua alforria, a sua liberdade? E aqueles que, de alguma maneira, chegaram aqui de outros países e que não se enquadraram na situação de escravo. Então, esses estariam enquadrados como cidadãos? Isso era uma brecha que foi deixada nessa Constituição. No entanto, como eu disse, a norma ela é resultado de uma correlação de força política e de interesses sociais que se atritam. Isso não poderia ficar por menos. Nós tínhamos ali um grupo, dentro do Legislativo, de conservadores escravocratas, que queriam manter o seu privilégio de gozar da produção de riqueza a partir da mão de obra escrava, donos de escravos, e nós tínhamos já a emergência de um conjunto de liberais que pretendiam transformar o Brasil a partir da adoção do sistema capitalista que já se firmava tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, essa disputa entre conservadores escravocratas e liberais capitalistas estava posto na Constituição da primeira Constituição brasileira. E aí a gente percebe que isso não ia ficar barato. A gente tem no DNA da nossa elite, né, o que hoje é considerado, enquanto categoria, a ideia de racismo estrutural, bem defendido pelo professor e jurista Silvio Almeida. O que é esse racismo estrutural? É exatamente a construção de uma estrutura de uma sociedade que exclui uma parte do povo brasileiro, exatamente a parte do povo brasileiro que representava a nossa maior força produtiva, e não só produtiva no sentido dos alimentos, no sentido da riqueza, mas fundamentalmente no sentido da cultura, como a música, como, por exemplo, a capoeira, como, por exemplo, o esporte. Temos agora, nas Olimpíadas, por exemplo, o fruto da luta desse povo sempre massacrado pela nossa elite. E a Constituição de 1824 logo foi atingida por um ato adicional. 10 anos depois, em 1834, houve uma inclusão de um ato adicional que previa a liberdade administrativa das províncias. No primeiro momento a gente fala, olha, mas o que isso tem a ver com racismo estrutural? É que, na medida em que dava a liberdade administrativa de legislar na sua província, o que fez, por exemplo, o Rio de Janeiro, na sua primeira lei de educação. Na sua primeira lei de educação, o Rio de Janeiro colocou, cravado, positivado, a proibição do ensino da leitura e da escrita para a população negra. Veja bem, não para os escravos somente, mas para toda a população negra. Escravos vindos de origem africanas, né? E essa legislação, de alguma forma, que foi a lei número 1 da educação, começa, então, a fincar as estruturas do racismo estrutural. Nós vamos ter, a partir de 1837, essa disputa sendo mais acirrada ainda. Então, vejamos, a população produtiva brasileira, a classe trabalhadora que estava consubstanciada no povo negro, lhe foi negado o direito de aprender a ler e escrever. Então, o direito fundamental que faz com que o país se desenvolva tecnologicamente, economicamente, foi negado a uma parte específica da população brasileira. No entanto, isso ainda não estava suficiente para a nossa elite racista. A nossa elite racista queria negar mais, não só interditar o corpo negro da presença na escola, mas ela também criou, em 1850, a Lei da Terra, a lei que
proibia o acesso do povo negro à propriedade da terra. Então, veja, ainda que a gente tivesse que pensar aqui, não um direito positivo, mas, por exemplo, na perspectiva do justnaturalismo, ou seja, do direito natural de existir enquanto humano, né, foi tirado do povo negro, que tinha todo o conhecimento do cultivo da terra, do solo, da tecnologia de produção alimentícia do nosso país, durante 3 séculos praticamente, foi tirado dele o direito de uso da terra, o direito de permanência, porque a lei de 1850 cravou que só poderia ter acesso à terra por meio da compra. E quando a gente fala por meio da compra, a gente está falando não apenas por meio do dinheiro, mas por meio de acesso ao sistema financeiro, do qual estava excluído essa população. Então nós vemos aí os pilares dessa estrutura que a gente chamaria de racismo estrutural. Nega-se o direito a aprender a ler e escrever, ou seja, o acesso à escola, o acesso ao conhecimento científico, e nega também o direito de subsistir, o direito de cultivar seu próprio alimento, o direito de sobrevivência, o direito de se abrigar. A partir deste momento está formado as bases daquilo que a gente tem chamado de racismo estrutural. E isso vai reverberar frontalmente com o analfabetismo que perpassa toda a nossa história, desde 1824, que é o marco que eu estou fazendo aqui, até os dias de hoje, e que continuará voltando às pautas e às agendas logo, logo, quando terminar, enfim, essa terrível pandemia. Em 1891, nós vamos ter, então, a nossa segunda Constituição brasileira, a dita Constituição da República. Ela nos trouxe, num primeiro momento, de certa forma, uma esperança, já que era uma Constituição pós-abolição, pós-sistema escravocrata, e isso, de alguma maneira, traz uma ideia de ser uma Constituição um pouco mais aberta. No entanto, chamou muita atenção o mutismo, ou seja, no sentido de essa Constituição se manter muda diante daquele único dispositivo que a Constituição de 1824 tinha colocado, por a educação gratuita para todos os cidadãos. A Constituição da República, ela silencia diante disso. Quando os constitucionalistas hoje vão explicar o porquê disso, geralmente eles vão trazer a ideia de que acirrava-se a luta entre conservadores, que não aceitavam a abolição, e liberais, que já estavam praticamente com toda a abertura de um tipo de capitalismo brasileiro. Mas quando a gente percebe e estuda isso a partir de uma perspectiva de que há no Brasil, desde 1824, um DNA que estrutura o nosso racismo e o nosso analfabetismo, o que a gente percebe é que a Constituição de 1891, ela vai, de algum modo, manter o silêncio, talvez porque o conceito de cidadão se expandiu. Na medida em que ocorre a abolição, você é obrigado a incluir dentro do conceito de cidadão toda a população negra que até então não era incluída. Isso nos deixa claro, nos deixa transparente a ideia de que, de fato, nós temos uma estrutura normativa que contribui para o sustento da estrutura racista e para a estrutura que reverbera o analfabetismo estrutural brasileiro. A partir de então, as disputas se acirram. Em 1934, nós vamos ter uma outra Constituição, a Constituição da Era Vargas. A Constituição da Era Vargas, ela tende a ser um pouco mais aberta, porque ela é resultado da ebulição das lutas políticas que estavam ocorrendo. Nós tínhamos, por exemplo, o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 32, nós tivemos
tivemos a chamada Revolução de 30 com Vargas. Então, a gente tinha aí uma tendência e uma expectativa de uma Constituição mais aberta. E ela retoma, então, o conceito de gratuidade e tenta expandir um pouco mais o direito à educação. E inclui, então, a educação como um direito de todos. No entanto, infelizmente no Brasil, as constituições, elas sofrem de um efeito pendular, uma espécie de pêndulo. Ela nasceu a partir de 1824, muito fechada, antidemocrática e autoritária, e as lutas sociais, as lutas políticas arrastam o pêndulo para um polo em que ela fique mais democrática, mais aberta. Porém, isso não dura muito tempo. As nossas elites são reacionárias e elas puxam de novo o pêndulo e nós vamos ter uma outra Constituição em seguir, mais fechada, mais autoritária. E não demorou 3 anos e tivemos a Constituição de 1937, a Constituição da ditadura Vargas, a Constituição autoritária. Esse pêndulo, ele vai permanecer dentro do processo de construção das nossas Constituições. É importante ressaltar que nessa Constituição de 37 foi criada uma coisa que muitos de vocês, os mais jovens e as mais jovens principalmente, não vão lembrar, mas foi criada a ideia de caixa escolar. O que era isso? Era uma forma de tentar amenizar um pouco mais a própria ideia de gratuidade e direito de todos à educação. A partir de 1937, após a Segunda Guerra Mundial, as forças políticas e sociais puxam de novo o pêndulo para um eixo mais democrático, para um eixo mais aberto. E a gente vai ter a Constituição de 1946. A Constituição de 1946 traz novamente uma esperança de ser um pouco mais aberta. Ela mantém a ideia de gratuidade, mas o mais importante é que ela vai positivar a educação como um direito subjetivo. Agora, a educação é direito de todos, porém será dada no lar e na escola. Isso já demonstra o que está se acirrando a partir daí, que é a disputa entre a educação pública e a educação privada. A gente vai ter um grupo de defensores de que, principalmente, a educação de base deve ser oferecido a todas as crianças para que a gente possa formar uma sociedade brasileira mais forte, erradicando, de alguma forma, o analfabetismo, enfrentando isso de forma mais frontal. E, por outro lado, a gente vai ter 2 grupos, né? Os grupos religiosos da educação confessional, que defende a educação privada, e você vai ter o grupo empresarial, que passa a defender a educação e a escola privada como uma mercadoria de produção de lucro, de produção de vantagens, de venda de um serviço, né? Esse contexto de ebulição política vai, de alguma forma, ser consubstanciada na nossa 6ª Constituição, a Constituição de 1967, a Constituição da ditadura militar, a Constituição, uma das constituições mais autoritárias que a gente já teve. E o que leva essa Constituição a esse nível de autoritarismo? Foram exatamente as lutas políticas que se acirraram durante 46 até 64, período do início da ditadura. Durante esse intervalo, esses 2 projetos de Brasil passaram a se disputar. Figuras como Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire passaram a disputar o Brasil enquanto um projeto de educação transformadora, um projeto de educação revolucionária, que pudesse romper com as estruturas machistas, com as estruturas racistas, que pudesse ser aberto a, de fato, a erradicação do analfabetismo no Brasil, né? E combater frontalmente também a questão do racismo estrutural. A partir dessa ebulição, nós tivemos, então, a puxada do pêndulo para o ponto mais autoritário da nossa história constitucional, que é a Constituição de 1967. Além da Constituição de 1967, nós vamos ter também uma emenda constitucional muito dura também, que de alguma forma vai trazer todo um processo de cerceamento da expressão, da nossa produção científica, né? Essa emenda constitucional de 1969, ela vai reafirmar o autoritarismo dessa Constituição.
A partir daí, as lutas sociais se acirram. Tivemos 21 anos de muito choro, mas também 21 anos de muitas lutas, muitas resistências, muitos enfrentamentos, muita gente corajosa. Se destaca a OAB, se destaca o movimento feminista, se destaca o movimento negro, se destaca o movimento hoje chamado, denominado, LGBTQI+. Então, essas lutas sociais fizeram com que o pêndulo da Constituição autoritária fosse mais uma vez puxado para um lado mais aberto, para um ponto em que ela fosse um pouco mais democrática, e nós vamos ter aí a Constituição de 1988, considerada Constituição cidadã, e que eu deixo, por conta do nosso tempo, o aprofundamento desse debate da Constituição de 88 e de toda a legislação e o processo constituinte que a gerou para um próximo programa.